Eu sabia que aquela noite seria longa assim que entrei no estacionamento vazio. O grande prédio da Havan se destacava contra o céu nublado, iluminado apenas pela luz fraca dos refletores. A icônica estátua da Liberdade parecia observar cada movimento meu enquanto eu caminhava em direção à entrada, sentindo o peso da solidão naquela vastidão. O gerente, Roberto, havia me ligado no início da noite. O segurança noturno estava doente e, por alguma razão, ninguém mais estava disponível para cobrir o turno. Eu era freelancer e estava acostumado a trabalhos desse tipo, mas sempre preferia lugares movimentados. Trabalhar sozinho em uma loja tão grande, isso era novo para mim. Assim que entrei, fui recebido pelo som do alarme sendo desativado. Roberto me entregou as chaves, o radiocomunicador e algumas instruções rápidas. Ele parecia mais apressado do que o normal. Está tudo trancado. Você só precisa dar algumas voltas e verificar se não há nada fora do lugar. Se ouvir barulhos, provavelmente é o vento. E cuidado com os manequins. Eles costumam assustar quem não está acostumado. Ele riu, mas algo no tom dele parecia mais nervoso do que divertido. Depois que ele saiu, fiquei sozinho. A loja era imensa e o silêncio parecia ter um peso próprio, esmagador. As luzes estavam em modo econômico, deixando a maior parte dos corredores em penumbra. Peguei minha lanterna e comecei a caminhar. Os corredores, tão vibrantes e cheios de vida durante o dia, estavam desolados. As prateleiras altas criavam sombras distorcidas, e o som dos meus passos ecoava, amplificando cada pequeno ruído. Passei pelo setor de brinquedos, onde um ursinho de pelúcia estava em exposição, seus olhos de vidro refletindo a luz da lanterna de uma maneira desconfortável. Por volta da meia-noite, comecei a sentir algo estranho. Não era só o silêncio. Era uma sensação de estar sendo observado. Meu instinto dizia que algo estava errado, mas tentei ignorar. Concentrei-me na ronda, passando pelos setores um a um. Quando cheguei ao setor de roupas, algo me fez parar. Um dos manequins parecia estar olhando diretamente para mim. Eu tinha certeza de que, na última vez que passei por ali, ele estava virado para o lado oposto. Minha respiração ficou mais pesada, mas forcei uma risada para aliviar a tensão. Manequins não se mexem sozinhos, murmurei para mim mesmo. Mas, no fundo, sabia que algo naquela loja estava errado. O trabalho como segurança era uma solução temporária. Ou, ao menos, deveria ser. Eu precisava do dinheiro. E cobrir turnos noturnos sempre parecia uma boa ideia, até chegar a hora de enfrentar o silêncio absoluto de lugares como aquele. Eu tinha feito rondas em escritórios, escolas e até hospitais abandonados para reformas. Mas algo na Havan era diferente. Talvez fosse o tamanho do lugar, a solidão, ou o estranho sentimento de que algo estava sempre à espreita. A loja havia sido inaugurada há alguns anos, mas a localização afastada e o terreno vasto contribuíam para o isolamento. Fui informado que durante o dia o movimento era constante, com famílias entrando e saindo, crianças brincando e casais discutindo sobre o que levar para casa. No entanto, à noite, o espaço vazio parecia ganhar vida própria. Caminhei entre os corredores, iluminando prateleiras e seções com a lanterna. O setor de decoração era particularmente desconfortável, com suas estátuas e manequins que pareciam observar cada movimento meu. Roberto tinha mencionado brincando que os manequins eram o maior susto para os novatos, mas ele não me preparou para o quanto eles eram realistas. Um, em especial, vestido com roupas formais, parecia deslocado em comparação com os outros. Algo no jeito que sua cabeça estava levemente inclinada me deixava desconfortável, mas eu me forcei a continuar. Não podia me dar ao luxo de parecer medroso em um trabalho tão simples. Por volta das 23 horas, ouvi o primeiro som estranho, um leve arrastar de algo pelo chão. Parei imediatamente, apontando a lanterna para todos os lados.
mas não havia nada. O som parecia vir de um corredor ao lado, onde estavam os eletrodomésticos. Caminhei devagar, tentando controlar minha respiração. Quando cheguei lá, tudo estava no lugar. Nenhuma caixa movida, nenhum objeto fora do lugar. Eu sabia que o prédio tinha sistemas de ventilação antigos, e isso podia explicar alguns ruídos. Mas mesmo assim, meu coração começou a acelerar. Fiz questão de verificar o painel de alarmes na sala de controle para garantir que ninguém havia entrado. Tudo parecia normal. Continuei minha ronda, passando pelo setor de brinquedos novamente. Dessa vez, notei que o ursinho que antes estava em exposição agora estava no chão, deitado de lado. Olhei ao redor procurando qualquer sinal de que algo pudesse tê-lo derrubado, mas não havia nada. Recoloquei o brinquedo na prateleira e segui em frente, sentindo uma tensão crescente. Pouco depois da meia-noite, comecei a ouvir outro som. Passos. Passos leves, quase como se alguém estivesse descalço, ecoando em um ritmo irregular. Meu coração disparou. Peguei o rádio para chamar Roberto, mas o chiado foi tudo o que recebi em resposta. Desliguei e segui em direção ao som. Os passos me levaram até o depósito, uma área que eu ainda não tinha checado. A porta estava entreaberta, o que já era estranho, considerando que eu tinha certeza de tê-la trancado. Meu instinto dizia para ir embora, mas a lógica me forçou a investigar. Se alguém estivesse ali, seria meu trabalho lidar com a situação. Empurrei a porta devagar, a lanterna iluminando as sombras dançantes das caixas empilhadas. "Tem alguém aí?" Perguntei, tentando soar firme, mas minha voz falhou ligeiramente. O silêncio foi a única resposta. O depósito estava vazio, mas havia algo no chão. Uma lata de tinta caída, deixando um rastro de cor que parecia vermelho na luz fraca. "É só tinta", murmurei para mim mesmo, tentando conter o pânico. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Quando saí do depósito, percebi que algo havia mudado no salão principal. Os manequins. Todos eles pareciam estar em posições diferentes, como se tivessem se movido enquanto eu estava fora. Era impossível. Eles eram apenas objetos inanimados, certo? De repente, as luzes piscavam levemente e eu senti meu estômago se revirar. O rádio chiou novamente, dessa vez com um som quase como uma respiração ofegante. As luzes continuaram a piscar por alguns segundos, o suficiente para deixar minha mente à beira do pânico. Cada sombra parecia ganhar vida nos corredores intermináveis da loja. Respirei fundo, tentando me convencer de que tudo aquilo era resultado do meu nervosismo. No entanto, a respiração abafada que tinha ouvido no rádio ecoava na minha cabeça, e eu não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. De volta ao salão principal, percebi algo que congelou o sangue nas minhas veias. Um dos manequins, o que estava no setor de roupas formais, agora estava no meio do corredor. A pose era diferente também. O braço, que antes estava relaxado ao lado do corpo, agora apontava para o setor de brinquedos. Minha respiração ficou pesada. Eu sabia que não podia estar sozinho. Mas quem faria algo assim? Manequins não se movem sozinhos. Decidi verificar novamente o setor de brinquedos. Mas dessa vez, cada passo parecia mais difícil do que o anterior. As prateleiras altas e o silêncio pesado faziam o corredor parecer um labirinto sufocante. Ao chegar ao setor, percebi que o ursinho de pelúcia estava novamente no chão. Mas agora, ele estava ligado, emitindo risadas esporádicas que ecoavam no vazio da loja. Peguei o brinquedo, mas ele parecia não ter botão de desligar. O som parou subitamente quando eu o coloquei de volta na prateleira. De repente, algo caiu no corredor atrás de mim. Virei-me rápido, mas não havia nada além de um cabideiro derrubado. Iluminei o corredor com a lanterna, mas só encontrei o vazio. Meu coração disparava no peito enquanto eu sentia o suor escorrer pela testa. Comecei a considerar se devia chamar a polícia.
Algo claramente não estava certo, mas parte de mim ainda se agarrava à ideia de que tudo aquilo tinha uma explicação lógica. Talvez alguém tivesse conseguido entrar na loja e estivesse se escondendo, ou talvez fosse apenas um erro do meu julgamento, amplificado pela solidão. Continuei minha ronda com passos lentos e hesitantes. Passei pelo setor de eletrodomésticos, onde notei que um micro-ondas estava ligado, girando um prato vazio. Isso era impossível. O painel elétrico da loja estava configurado para limitar o uso de energia durante a noite. O som do micro-ondas ligado era quase ensurdecedor no silêncio. Desliguei o aparelho e senti um arrepio na espinha quando ouvi um barulho de algo sendo arrastado no corredor atrás de mim. Virei-me devagar, iluminando o caminho com a lanterna, mas novamente não havia ninguém. A tensão chegou ao limite quando, ao passar pelo setor de decoração, percebi que todos os manequins estavam voltados na mesma direção, olhando diretamente para a entrada do depósito. Era como se estivessem me guiando até lá. Mesmo com o coração acelerado, sabia que precisava verificar. Se alguém estivesse ali, seria meu trabalho lidar com isso. Empurrei a porta do depósito com a lanterna à frente. Desta vez, a cena que encontrei era ainda mais perturbadora. Várias caixas estavam abertas, seus conteúdos espalhados pelo chão. Um manequim, que eu tinha certeza de que estava no salão principal, agora estava lá dentro, deitado ao lado de uma escada. Quem está aqui? Apareça agora! Minha voz ecoou no espaço vazio, mas tudo o que ouvi em resposta foi o som abafado de algo correndo no andar superior. Não sabia se era um animal, uma pessoa ou minha mente pregando peças, mas segui o som, meu corpo inteiro em alerta máximo. Quando cheguei ao andar de cima, percebi algo que fez meu estômago revirar. As luzes ali estavam apagadas, e o único som era minha própria respiração pesada. A lanterna mal iluminava os corredores, e o ar parecia mais frio do que o normal. De repente, ouvi passos rápidos atrás de mim. Virei-me, mas novamente não havia nada. O rádio chiou em minha cintura e uma voz fraca surgiu entre o estático. Você não devia estar aqui. Meu coração disparou e, por um momento, considerei largar tudo e correr. Antes que pudesse tomar qualquer decisão, ouvi um estrondo vindo do andar de baixo. Desci correndo, ignorando o medo que dominava cada parte do meu corpo. Ao chegar ao salão principal, vi algo que me deixou paralisado. A Estátua da Liberdade, vista pela fachada de vidro, parecia diferente. Sua sombra projetada na loja parecia estar virada para mim. O estrondo que ouvi parecia ter vindo do depósito novamente. Minhas pernas estavam tremendo, mas me forcei a caminhar. Cada passo era uma luta contra a vontade de simplesmente sair correndo dali. A loja, antes apenas assustadora, agora parecia viva, como se algo me observasse a cada movimento. Quando cheguei ao depósito, parei na porta, respirando fundo antes de empurrá-la novamente. A cena era um caos completo. As caixas que antes estavam organizadas agora estavam espalhadas pelo chão. Um manequim estava de pé no centro da sala, mas algo estava muito errado. Ele parecia diferente. As roupas estavam mais sujas, como se tivessem sido arrastadas, e o rosto tinha marcas que pareciam arranhões. Dei um passo para trás, mas nesse momento, a porta do depósito se fechou com um estrondo. Meu coração quase parou. Segurei a lanterna com mais força, tentando iluminar todos os cantos do depósito. A sensação de claustrofobia era esmagadora. Quem está aqui? Mostre-se! Gritei, tentando esconder o pânico na minha voz. O silêncio que se seguiu foi ainda pior do que qualquer som. De repente, algo passou correndo ao meu lado, rápido demais para que eu pudesse ver claramente. Minha lanterna falhou por um momento, deixando-me na escuridão total por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Quando a luz voltou, percebi que o manequim não estava mais no centro da sala.
Ele agora estava deitado perto de uma pilha de caixas, como se tivesse sido jogado. Meu rádio chiou novamente, mas dessa vez a voz estava mais clara. Você deveria ter ido embora. Era uma voz masculina, mais baixa e abafada. Engoli em seco, tentando manter a calma. Peguei o rádio e gritei: "Quem é você? Saia agora!" Mas tudo o que ouvi em resposta foi estática. Minha mente já estava no limite. Peguei meu celular, mas claro, o sinal estava completamente morto. A única coisa que podia fazer era sair dali. Corri para a porta do depósito tentando abri-la, mas ela parecia trancada por dentro. Meus olhos buscavam uma saída, enquanto meu coração martelava no peito. Foi então que ouvi passos pesados atrás de mim. Virei-me rápido, iluminando o espaço com a lanterna, mas só vi sombras se movendo. O som parou e o silêncio voltou, mas a tensão no ar era quase palpável. Respirei fundo e dei um passo em direção à parede oposta, buscando uma ferramenta ou algo que pudesse usar para me proteger. Ao tocar uma barra de ferro que estava jogada no chão, ouvi o som de algo metálico caindo atrás de mim. Virei-me de novo e dessa vez vi algo. Não era um manequim, nem um vulto, mas uma pessoa. Um homem, encapuzado, com roupas escuras, estava agachado no canto mais distante do depósito. Ele me encarou com olhos arregalados, como se estivesse tão assustado quanto eu. Por um momento, ficamos parados, encarando-nos, até que ele se levantou e começou a correr em minha direção. O pânico me consumiu e eu levantei a barra de ferro, pronto para me defender. Mas antes que ele me alcançasse, ele gritou: "Por favor, não me machuque!" O choque me fez parar. O homem parou a poucos metros de mim, as mãos levantadas. Ele estava suado, tremendo e visivelmente nervoso. "Eu só estou aqui para pegar algumas coisas. Por favor, não chame a polícia. Eu preciso disso para sobreviver", ele disse ofegante. Por um momento fiquei sem palavras. Todo o terror que senti naquela noite, todas as coisas que vi e ouvi. Tudo fazia sentido agora. O som dos passos, os objetos deslocados, até os manequins movidos. Era ele, tentando se esconder e provavelmente pegando coisas para revender. Ainda assim, não conseguia controlar o medo e a raiva que sentia. Peguei o rádio e chamei Roberto, que não respondeu. Decidi sair dali e, com o homem ainda implorando, garanti que ele não tentasse nada. Caminhamos juntos até a saída, onde ele se ajoelhou, chorando. Quando chegamos à entrada da loja, eu estava tão abalado que minhas mãos tremiam ao girar a chave para destrancar a porta principal. O homem continuava ajoelhado, murmurando palavras desconexas, pedindo para eu não chamar a polícia. A chuva lá fora começava a aumentar. Pingos fortes batendo contra o vidro da fachada e abafando os sons abafados dos corredores atrás de mim. Antes de abrir a porta, olhei para o homem uma última vez. Ele não parecia uma ameaça. Na verdade, ele parecia tão apavorado quanto eu. "Por que você fez isso?" perguntei, minha voz rouca, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido. Ele olhou para mim com olhos vermelhos de lágrimas e respondeu quase sem fôlego: "Eu precisava de dinheiro. Eu sei que não é certo, mas eu não sabia que alguém estaria aqui." Seu olhar se desviou para o chão, como se estivesse preso em uma mistura de vergonha e alívio. Eu deveria ligar para a polícia. Era o procedimento correto, e Roberto com certeza esperaria que eu seguisse o protocolo. Mas, ao mesmo tempo, algo no desespero daquele homem me atingiu de uma forma estranha. Não era apenas medo de ser pego. Era algo mais profundo, como se ele estivesse fugindo de algo pior do que a prisão. "Pegue suas coisas e saia. Agora", disse finalmente, tentando soar mais firme do que me sentia. Ele olhou para mim surpreso, mas não hesitou. Recolheu rapidamente as sacolas que havia escondido atrás de uma das vitrines e correu para fora, desaparecendo na escuridão do estacionamento. Quando fiquei sozinho novamente, o peso do silêncio voltou com força total.
Tranquei a porta e me encostei nela, tentando recuperar o fôlego. O relógio na parede marcava quase 4 horas. Ainda havia 1 hora até que meu turno acabasse, mas eu não tinha mais coragem de continuar as rondas. Decidi me trancar na sala de controle até o amanhecer. Enquanto caminhava pelos corredores pela última vez naquela noite, a loja parecia diferente. Não era mais a entidade opressiva que eu havia sentido antes. Tudo agora fazia sentido. O som dos passos, os manequins deslocados, até mesmo a risada do ursinho de pelúcia. Tudo havia sido causado por um homem desesperado, tentando se esconder e não chamar atenção. Ainda assim, uma parte de mim não conseguia ignorar o desconforto persistente. Algo no ar continuava errado, como se a loja tivesse absorvido o medo e a tensão da noite. Quando entrei na sala de controle, notei que as câmeras estavam todas ligadas. Decidi assistir às gravações das últimas horas, curioso para ver se tudo o que eu vivi realmente aconteceu como eu me lembrava. As primeiras horas de gravação confirmaram minhas rondas. Eu me vi andando pelos corredores, iluminando as prateleiras e verificando os setores. Então algo chamou minha atenção. No momento em que ouvi os passos pela primeira vez, vi a figura do homem correndo ao fundo, tentando se esconder. Ele era rápido, mas não furtivo o suficiente para escapar das câmeras. Continuei assistindo, confirmando cada momento. O depósito, o manequim movido, até mesmo a cena em que ele aparecia agachado no canto. Tudo estava lá. Mas quando o vídeo chegou à parte em que saí do depósito, algo me fez congelar. No fundo do corredor, atrás de mim, havia uma sombra. Não era o homem. A figura era alta e imóvel, como um manequim, mas com proporções que não combinavam com nenhum dos que estavam na loja. Eu pausei o vídeo, ampliando a imagem, mas a sombra era indistinta, quase como se estivesse me observando diretamente. Meu estômago revirou. Voltei ao momento em que saí do depósito e avancei lentamente a gravação. A sombra não se movia, mas parecia estar lá, observando, até que desapareceu de repente, sem deixar rastros. Meu coração disparou. Não era o homem que havia causado aquele momento. Algo mais estava ali. Desliguei as câmeras e saí da sala de controle, decidido a nunca mais voltar àquele lugar. Quando o amanhecer chegou, Roberto apareceu, como sempre, com um sorriso despreocupado. Não contei nada sobre o que vi. Apenas entreguei o rádio e as chaves, agradeci pela oportunidade e fui embora. Até hoje, não sei explicar o que foi aquela sombra. Talvez minha mente estivesse brincando comigo depois de tantas horas de tensão, ou talvez a loja tenha realmente guardado algo que não pertencia a este mundo. Tudo o que sei é que nunca mais aceitei um turno naquela loja e nunca mais olhei para manequins do mesmo jeito. Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado dessa história assustadora. A Noite Sombria na Havana foi inspirada nas experiências mais aterrorizantes que qualquer um poderia imaginar em um ambiente aparentemente comum, mas que, à noite, ganha vida própria. Será que tudo o que aconteceu foi apenas fruto da mente assustada do protagonista? Ou há algo mais sinistro escondido naquele lugar? Se você curtiu essa narrativa, não esqueça de deixar seu comentário contando o que achou. Vocês já tiveram alguma experiência parecida em um lugar vazio ou durante a noite? Alguma sensação de estar sendo observado, mesmo quando parece que não há ninguém por perto? Compartilhe sua história e quem sabe ela não vira inspiração para um próximo episódio. E se você ainda não segue nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Postamos histórias como essa regularmente, trazendo suspense, terror e aquele frio na espinha que todos nós adoramos. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos que curtem um bom susto. Quem sabe eles também não fiquem com medo de passar por lojas à noite. Fique ligado para mais histórias arrepiantes e não se esqueça, nem tudo é o que parece, e às vezes o maior medo está naquilo que não conseguimos explicar.
Obrigado por assistir e até a próxima. Se você tiver coragem.